como segundo exemplo aí do método da rigidez, utilizando a questão da simetria da estrutura, vamos resolver um pórtico autoequilibrado, né? Agora pelo método da rigidez. A gente já resolveu alguns pórticos autoequilibrados lá pelo método da flexibilidade. Vamos então resolver pelo método da rigidez. Esse é um pórtico que tem 2 eixos de simetria, né? A exemplo de um que a gente... Na verdade, acho que foram até mais de um, né? Que a gente resolveu. Um eu resolvi em vídeo, aí tinha em listas de exercício, em sugestões para vocês, mais desse tipo, né? Para resolver esse tipo de pórtico que tinha dupla simetria aí. Então, eu estou aqui marcando, né? Os 2 eixos de simetria que essa estrutura possui. Então, ela é uma estrutura duplamente simétrica, tá? Então, é como se eu fosse rebater 2 vezes essa estrutura, né? Eu poderia pensar só em 1/4 dela, rebatia para cá e depois rebatia todo mundo para cá, né? Então, com essa dupla simetria aí, o número de deslocabilidade da gente tende a cair ainda mais, como a gente vai ver. Vamos pensar, então, no sistema principal, tá? Eu vou, inicialmente, como eu sempre faço, marcar a questão, né, da simetria, né? Eu tenho aí, para esses 2 eixos, vou colocar aqui, onde é que passam os eixos para eu colocar, né? Então, essas aqui são as seções que são interceptadas por esses 2 eixos de simetria, tá? Eu vou colocar aqui x, e o deslocamento na direção x eu vou chamar de u, e y, e o deslocamento na direção y eu vou chamar de v, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar, deixa eu colocar esses 2 eixos aqui, porque aí eu vou virar o meu papel também aqui. Do jeito que eu faço quando eu tenho um eixo na horizontal, já que a gente está acostumado a trabalhar mais com esse eixo de simetria na vertical, a gente vira o papel. Recorrendo aí, né, ao esquema que eu fiz lá desde do método da flexibilidade para os deslocamentos aí nesse eixo de simetria. Eu tenho, então, aqui o meu eixo de simetria está na vertical, né? Eu tenho que aqui, o que eu tenho como deslocamento aí igual a 0? Eu não vou nem marcar a questão do ângulo, porque eu não tenho um nó aqui, tá? Eu vou colocar só a questão do U, porque como eu não tenho um nó, não tem por que eu pensar na rotação igual a 0, porque eu já não teria uma deslocabilidade de rotação aqui. Eu só vou colocar a informação do deslocamento, porque isso vai realmente ajudar a gente na questão das deslocabilidades de translação, tá? Isso é importante por conta das deslocabilidades de translação. Então, olhando esses 2 pontos aqui, né? São pontos que são interceptados pelo eixo de simetria. Eu tenho que o deslocamento na direção perpendicular ao eixo de simetria é igual a 0 aqui, né? Então, eu vou colocar aqui U é igual a 0 e U é igual a 0. Agora, eu vou virar o papel para fazer a análise no outro sentido. Então, agora, né, a única diferença é que aqui eu vou chamar de V, tá? Porque essa direção, para mim, no pórtico, eu estou dizendo que é Y e V. Mas essa direção aqui, né, o eixo agora de simetria está aqui. Então, a direção perpendicular ao eixo de simetria agora vai ser a V. Vou marcar esses 2 pontos aqui, que o eixo está interceptando. E aqui eu tenho V igual a 0. E aqui eu tenho V igual a 0. Estou colocando aqui para facilitar a setinha, né? Como eu sempre faço, com a direção do deslocamento que está zerado aí. E aí, agora que eu já coloquei essa informação, eu vou começar
a determinar o sistema principal aí, tá? Eu vou começar essa determinação olhando, como sempre, primeiro as deslocabilidades internas, tá? Deixa eu colocar aqui as letras que eu coloquei ali. Então, eu vou olhar primeiro as deslocabilidades internas, né? Eu não tenho nenhum nó externo aí, né? Essa estrutura é uma estrutura totalmente fechada. Então, em todos esses 4 nós aí, chegam 2 barras, são 4 nós internos. Só que eu tenho esta dupla simetria aí. Então, eu vou começar aqui colocando essa deslocabilidade aqui, lembrando que eu tenho esse eixo de simetria. Então, essa rotação aqui vai ter esse mesmo valor, só que no sentido contrário. E aí, agora eu vou virar. Vou virar aqui e vou lembrar que eu também tenho simetria em relação a esse eixo aqui. Então, aqui eu vou ter uma rotação também de igual valor, só que em sentido contrário, né? Lembrando que aqui, né? As rotações de um lado e de outro do eixo de simetria, uma distância aqui, a espaços equidistantes desse eixo, eu tenho rotações em sentidos opostos. E aqui também eu vou ter ela, né? Aí daqui eu posso ou virar de volta e comparar com essa ou comparar com essa aqui, né? Então, aqui está nesse sentido, aqui o mesmo ΔI, só que no outro sentido. Aí ficou cada um de um jeito. Esses daqui ficaram deitados e esses daqui ficaram em pé. Eu vou ajeitar, viu, gente? Vou colocar todo mundo em pé aqui para não ficar esquisito. Tá? Então, eu tenho que, internamente, eu tenho uma deslocabilidade só. Eu tenho uma incógnita só, porque eu sei que a rotação nesses pontos vai ter o mesmo módulo aí, e aí eu indico o sentido de uma, quando eu arbitro o sentido de uma, o sentido das outras já está automaticamente arbitrado para respeitar aí a simetria da deformação, né? A dupla simetria da deformação que essa estrutura vai ter. Agora eu vou fazer a análise das deslocabilidades internas, tá? E aí, o que está acontecendo aqui? Como eu estou desprezando a deformabilidade por força normal, tá? Isso significa que eu conheço o alongamento ou encurtamento, eu conheço a variação de comprimento sofrida por todas as barras da estrutura, porque eu estou desprezando a deformabilidade por força normal em todas as barras. Lembrando aí, né, que a deformabilidade axial, ela tem uma parcela que é por força normal, que vem daquele N sobre EA, e uma parcela que é por variação de temperatura, que vem lá do alfa ΔT do centro de gravidade. Esse alfa ΔT do centro de gravidade, ele é conhecido para mim, é uma coisa que vem da solicitação, né, e da característica do material. Então, não me é uma incógnita. A única parte que eu não conheceria seria lá do N sobre EA, né? Porque aí eu tenho nessa deformação o valor da normal que eu, a princípio, não conheço antes de resolver o problema. Só que essa parte eu estou desprezando. Então, eu conheço a variação de comprimento de todas essas barras. Nesse caso, inclusive, como não tem variação de temperatura, a variação de comprimento de todas essas barras vai ser igual a zero, né? Então, assim, como eu sei a variação de comprimento de todas essas barras, vamos agora pensar aqui. Eu conheço a variação de comprimento dessa barra AB, tá? Então, eu sei o quanto ela vai alongar ou encurtar. Independente de ser igual a zero ou de não ser igual a zero aqui, tá? O importante é que eu conheça. Se eu sei, isso é simétrico, tá? Se eu sei que no meio eu não vou ter deslocamento horizontal, vamos supor que o ΔL aqui, que o ΔL de AB vale a ΔL. Como eu sei que isso daqui é simétrico, eu sei que
O deslocamento horizontal aqui vai ser ΔL sobre 2 e aqui vai ser ΔL sobre 2 no sentido oposto, tá? Ou seja, se eu conheço o deslocamento, tá? Variação de comprimento, e eu conheço o deslocamento em qualquer ponto da barra, eu conheço o deslocamento em um ponto dessa barra, o deslocamento axial em um ponto dessa barra. E sei quanto a barra longa ou encurta. Então, eu sei quanto vale o deslocamento nas extremidades dessa barra, tá? Então, se eu sei que aqui no meio o deslocamento horizontal vale 0, essa barra está na horizontal e eu sei que a variação de comprimento dela é ΔL, eu sei que o deslocamento aqui seria ΔL sobre 2 e aqui ΔL sobre 2. Então, eu conheço essas duas componentes aqui. Essa em A e essa em B. A mesma coisa eu vou fazer aqui para essa barra CD. Agora eu vou virar a estrutura. Aí eu vejo que aqui eu estou com a mesma situação. Eu conheço a variação de comprimento da barra AD e eu sei que no meio o deslocamento axial dessa barra é 0. Então, isso faz com que eu conheça essa componente nesse nó e essa componente nesse nó. A mesma coisa aqui para a barra BC. Então, percebam que quando eu acabei de fazer isso, eu conheço duas componentes não colineares do deslocamento em cada barra. Então, todos esses deslocamentos aqui são conhecidos. Ou seja, eu não tenho deslocabilidade de translação. Eu tenho só uma deslocabilidade de rotação, essa deslocabilidade interna. Então, como eu só tenho uma deslocabilidade, eu vou tratar, e essa deslocabilidade é de rotação, desculpe, né? Como eu só tenho uma e ela é de rotação, se eu tivesse mais, desde que elas fossem todas de rotação, isso também valeria, tá? Como eu só tenho deslocabilidade de rotação, eu posso tratar as barras isoladas até lá o final. Só no final, quando eu for fazer os efeitos finais que eu precisar calcular a força cortante, né, o momento fletor, é que eu vou olhar para a estrutura como um todo, tá? Para resolver, para calcular os coeficientes e para fazer a equação de equilíbrio, eu posso olhar só para as barras isoladas. E é isso que eu vou fazer. Então, eu vou começar aqui com os efeitos no sistema principal, a solicitação externa. Eu vejo que todas as barras estão carregadas aí, né? Então, eu vou colocar aqui essa barra AD e essa barra AB. Da mesma forma que eu fiz no outro exemplo, né, que não era autoequilibrado, que eu resolvi pela simetria aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho ΔI, 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 ΔI. Eu não preciso somar todo mundo, equilibrar todo mundo. A equação de equilíbrio aqui em A vai ser exatamente igual à equação de equilíbrio em B, que vai ser exatamente igual à equação de equilíbrio em C, que vai ser exatamente igual à equação de equilíbrio em D. Então, eu vou escolher um desses nós, eu elegi o nó A, tá? Para fazer a equação de equilíbrio. Então, eu só vou precisar me preocupar com essas duas barras aqui, que vão ser as barras que vão ser influenciadas aí, tá? Pela solicitação externa, que eu vou, vamos dizer assim, as duas barras que contêm a seção A. Pronto, eu vou fazer o equilíbrio na seção A, então eu só vou precisar olhar para as barras que contêm essa seção A, tá? Eu escrevendo, como aqui as deslocabilidades são todas iguais, eu escrevendo a equação de equilíbrio aqui, ela vai ser igual para todas as outras, para todos os outros nós, tá? Então, eu vou começar com a solicitação externa, vou colocar aqui esse carregamento de 10 quilonewtons por metro, e aqui também. E aí eu vou, né, consultar a tabela que eu utilizo lá no método da rigidez. Essas duas barras são barras biengastadas com carregamento uniformemente distribuído. Nessas duas barras eu tenho aí
que esses momentos de engastamento perfeito são QL² sobre 12, tá? Os sentidos estão aqui indicados, né? Dependendo do sentido da taxa de carregamento, estão indicados na tabela. Então, eu vou colocar isso aqui. Vou colocar os sentidos aqui e vou fazer essa conta para cada uma das barras, né? Então, aqui eu tenho Q é 10, o L aqui vai ser 4 ao quadrado dividido por 12. E aqui eu tenho 10 vezes 6 ao quadrado dividido por 12. Então, fazendo essas contas aí, eu tenho que nessa barra AD, esse valor aqui, ele vai ser 13,3, uma dízima aqui. E aqui a mesma coisa, né? Que os valores são iguais nos dois engastes. E aqui eu vou ter o valor de 30 kNm. E agora eu vou achar o coeficiente beta 0, né? Então, sendo esse ΔI aí uma rotação em A, já que eu decidi equilibrar A, né? O beta 0 vai ser o momento reativo total em A, tá? Então, aqui eu tenho que vai ser esse 13,3 está no sentido horário, oposto ao que eu arbitrei aqui para A. Então, menos 13,3. E esse 30, tá aqui, né? 30 também, mesmo valor, tá no sentido anti-horário, que foi o sentido que eu arbitrei aqui no ΔI do A. Então, mais 30. Esse valor desse beta 0, então, vai ser outra dízima, né? 16,66666 kNm. Pronto, já fiz a solicitação externa, vou fazer o ΔI. Vou até subir isso aqui. Não precisei desse espaço todo, vou colocar para cá. ΔI igual a 1, né? E agora eu vou fazer a mesma coisa, vou desenhar essas duas barras. Quando eu rotacionar aqui, como eu estou equilibrando o A, tá? Quando eu rotacionar aqui, eu vou analisar essas duas barras. Não esquecendo de uma coisa, tá? Vou colocar aqui a barra B e a barra D. O que eu tenho que atentar aqui? Preço que eu pago por ter chamado todo mundo de ΔI, tá? Quando eu faço ΔI é igual a 1, eu vou mexer todas essas chapas ao mesmo tempo, tá? Então, isso é aí o preço que eu tô pagando por ter usado a simetria. É um preço muito justo, né? Porque eu só vou precisar de uma equação, ao invés de ter um sistema 4x4, eu vou ter só uma equação. Mas não posso esquecer, como eles estão na mesma barra, né? Quando eu rotacionar aqui desse lado, vou ter que rotacionar aqui desse lado também. A mesma coisa para cá, né? Então, aqui eu vou rotacionar no sentido anti-horário. Aqui, simetricamente, vai ficar no sentido horário. E aí, eu vou na tabela. Eu já coloquei na nossa tabela, tá? Esse caso aí de rotacionar as duas extremidades. Eu já tinha dito a vocês que nem precisava, né? Porque, na verdade, quando eu rotaciono essas duas extremidades, é a soma de eu rotacionar uma mais eu rotacionar a outra. Mas tá aqui, ó, na tabela esse caso, tá vendo? Eu rotacionando as duas extremidades, o momento vai por exemplo, o momento nessa extremidade aqui vai estar no mesmo sentido da rotação nessa extremidade. E o momento nessa outra extremidade vai estar no sentido da rotação dessa extremidade aqui, tá? E o valor vai ser 2EIθ sobre L. Se vocês fizerem a soma dos dois casos, eu fiz isso
no vídeo que eu tô falando, né, a parte conceitual sobre a simetria, eu faço isso, eu faço essa soma com vocês. Então, aqui o θ é igual a 1, né? Aqui vai dar 2 EI dividido por L. O L aqui é 6, eu nem coloquei aqui, eu vou colocar, tá? Esqueci de colocar, o EI é constante. A título de informação aí. Então, aí, 2 EI sobre 6, no sentido da rotação aqui em A, que é o anti-horário, e aqui 2 EI sobre 6 também, no sentido da rotação de B, que foi no sentido horário. Aqui é a mesma coisa. Agora aqui eu tenho 2 EI sobre 4, que o comprimento dessa barra é 4, no sentido anti-horário, que foi o sentido em que essa extremidade A aqui rotacionou, e aqui eu tenho 2 EI sobre 4 também, mas agora no sentido anti-horário, que foi o sentido que essa extremidade em D rotacionou, tá? Esse é o cuidado que eu tenho que tomar. E aí eu vou fazer beta 1, 1, né? Como o delta 1 aí eu tô equilibrando o A, tá? Então, delta 1 para mim é uma rotação em A. E aí, o beta 1 vai ser o momento reativo total em A devido ao delta 1 é igual a 1. Então, vai ser, vou botar aqui, tá? É I sobre 3 e aqui é I sobre 2. Então, aqui vai ficar é I sobre 3 mais é I sobre 2, que isso aí vai dar, né? 5 é I sobre 6. E daí eu já posso partir para o equilíbrio. O equilíbrio eu vou fazer do jeito que eu faço sempre. Eu vou olhar, né, o sistema principal e o sistema real. A equação de equilíbrio, né, que é beta 1, 0 mais beta 1 vezes o delta 1, representa o quê? O somatório dos momentos reativos aqui em A. Isso tem que ser igual ao momento concentrado total aplicado em A, que vai ser igual a 0. Então, com isso, delta 1 vai ser igual a menos beta 1, 0 sobre beta 1, né? Quando eu fizer isso, eu vou achar menos 20 sobre aí. Menos 20 sobre aí. Então, esse é o valor do delta 1. Os efeitos finais, eu só tenho delta 1, né? Então, vai ser o que eu tiver na solicitação externa, né? Mais delta 1 vezes o que eu tenho em delta 1 é igual a 1. Aí, eu vou fazer só em A, tá? Porque depois eu vou fazer a superposição. Eu vou mostrar isso para vocês aqui. Aí, aqui, tá? Como é que eu vou fazer? Eu pego aqui na barra AB. Então, eu tenho na solicitação externa 30 no sentido anti-horário, eu coloquei positivo no sentido anti-horário, então 30 mais o valor de delta 1 vezes o momento aqui, né, que deu aí sobre 3 para delta 1 igual a 1. Aí eu achei 23,3333, uma dízima aí, tá no sentido anti-horário. Vou fazer agora o MA da barra AD. Então, aqui vai dar menos 13,333, né? Menos 20 sobre aí, que é o delta 1, vezes o momento aqui em delta 1 é igual a 1, né? Que eu igualei aqui e não igualei ali. É I sobre 2. E aqui é I sobre 3. Tá? Então, vai dar menos 23,333, que bom, tá equilibrado, né? Eu não tenho nenhum momento aplicado, então tinha que dar igual mesmo. Eu vou colocar isso aqui em A, tá? Aí a gente vai ver que eu consigo fazer todo o resto por simetria.
Então, eu vou colocar aqui em A, deu. Na barra B, deu no sentido anti-horário. Esse 23,3 aqui. Vou colocar aqui tudo que tá em cor de abóbora aqui, tá em quilonewton-metro, tá? Então, coloquei aqui 23,3 e aqui no sentido horário, nessa barra D, 23,3. Aí, por simetria, esse lado aqui tem que estar desse jeito também, né? O espelhinho. 23,3. E aqui, por simetria, deixa eu virar assim, para ficar mais fácil de ver. Por simetria, né? Tem que estar assim. E aqui, fazer assim para ficar mais fácil. Por simetria, tem que estar assim. Então, eu acho aí em A, como eu disse, eu achei em A, como é duplamente simétrico, eu já coloco em todas as outras rótulas. E aí, aqui, eu vou fazer... O que eu fiz aqui, tá? Eu peguei e separei esse pórtico composto aqui. Eu vou olhar o que está acontecendo aqui, depois eu vou só rebater ali para baixo. Então, vou colocar aqui esses momentos. Também o que tiver em cor de abóbora tá tudo em quilonewton-metro. Para não estar colocando as unidades aí, fica muito carregado. Aqui tá assim, né? E aqui tá assim. Separei, então, aí na rótula e já botei aqui essas reações aí, tá? Eu vou fazer o cálculo aqui. Então, eu vou começar fazendo o momento fletor em A igual a 0. Eu vou entrar primeiro por aqui. Deixa eu fazer um tracejado aqui por dentro. Vou até colocar aqui também, tá? Esse tracejado tá aqui por dentro dessa estrutura. Tá? Então, eu vou começar a analisar esse momento fletor em A, como essa barra... Nem botei aqui que eu tô entrando, eu vou entrar primeiro por D, tá? Vou olhar para essa barra vertical aqui primeiro. Então, eu venho por aqui, eu vejo que esse momento HD tá fazendo um momento anti-horário. Se eu trouxer ele aqui para a rótula para ver o sinal mais fácil, eu vejo que ele está tracionando as fibras não tracejadas. Então, menos HD vezes essa distância aqui vertical é 4. Né? Esses momentos aqui, gente, percebam que um está no sentido anti-horário, o outro está no sentido horário. Então, esse aqui vai dar contribuição negativa, esse daqui vai dar contribuição positiva. Eu vou colocar aqui, só para constar, né? Menos 23,3 mais 23,3, eles vão se cancelar. E esse aqui, né, tá fazendo um momento também no sentido anti-horário. Então, vai ser negativo. Então, menos 10 vezes 4 vezes 2 é igual a 0. Daqui, eu consigo tirar que esse HD, ele vai ser igual a menos 20 quilonewtons. Ai, meu Deus, ficou bem espremidinho aqui. Deixa eu botar mais para cá. Menos 20 quilonewtons. Tá? Agora, eu vou fazer um momento fletor em A, entrando por B. Por B, então, agora, momento fletor em A igual a 0, entrando por B. Aí, aqui, eu vejo que esse momento aqui, VB, vai fazer um momento no sentido horário, anti-horário, né, aqui, assim, que tá tracionando as fibras tracejadas, então, vai ser positivo. VB vezes 6. Aí, aqui é a mesma coisa, né, esse daqui é positivo e esse daqui é a contribuição negativa, né? Então, menos 23,3 mais 23,3.
Aí aqui, esse está fazendo um momento no sentido horário, que se eu trouxer para cá, para a rótula, eu vejo que a contribuição é negativa porque está tracionando as fibras não tracejadas. Então, menos 10 vezes 6 vezes 3 é igual a 0. Isso daqui vai implicar que esse VB vai ser igual a 30 quilonewtons. Aí, deixa eu colocar aqui os eixos. Se eu fizer o somatório das forças em x é igual a 0, eu tenho que HD mais HB mais 10 vezes 4 é igual a 0. Aí daqui eu tiro que esse HB vai ser igual a menos 20 também. Quer dizer, ambos estão, na verdade, da direita para a esquerda, né? Se eu fizer agora o somatório das forças em Y é igual a 0, isso aqui vai implicar que VD mais VB vai ser igual a 10 vezes 6. Então, esse VD vai ser igual a 30 quilonewtons. Então, eu tenho aí já os valores. Aí, eu vou fazer aí somente o diagrama da força cortante para eu poder usar para fazer o diagrama do momento fletor, tá? Então, aqui, eu vou começar por aqui, né? Eu vejo que eu entrando aqui nessa barra DA, eu entrando aqui pela esquerda, esse HD teria uma contribuição negativa, porque está de cima para baixo, eu estou entrando pela esquerda, só que ele, né, ele é negativo, então ele, na verdade, na realidade, ele tá assim, né? Porque deu negativo, então ele vai gerar uma força cortante de 20 quilonewtons, né? Positiva aqui. Então, eu vou marcar isso aqui. 20 quilonewtons. 20 quilonewtons. Ai, meu Deus. Estou na barra errada. É na vertical isso. Espera aí, 20. Vou marcar aqui. 20 quilonewtons. Aí, eu vindo daqui para cá, né? Quando chegar aqui, a força cortante vai valer 20 menos 10 vezes 4. Então, vai valer menos 20. Como essa força cortante aí, ela é constante, eu sei que o momento fletor, né? Desculpa. Volta tudo, gente. Como a taxa de carregamento é constante, eu sei que a força cortante vai ser linear, tá? Então, aqui, eu sei que essa variação é linear da força cortante. Então, menos 20 aqui. Então, vai de 20 a menos 20. Nessa barra aqui, né, eu entrando aqui pela esquerda, eu tenho que o cortante aqui vai valer o VD, né, que vai ser 30 aqui. Então, eu vou colocar aqui, vou marcar aqui pela minha escala 30. Quando chegar aqui, ele vai valer 30 menos 10 vezes 6, que vai valer menos 30. E da mesma forma, né, eu tenho a taxa de carregamento transversal constante, então a força cortante vai ser linear. Eu vou marcar aqui uma função linear para força cortante. Aqui, menos 30. Aí, reparem bem, tá? Que aqui, como eu tenho aqui 20 aqui menos 20, essa distância aqui, né? Ela é 2, ela tá exatamente
muda de sinal aqui a força cortante exatamente na metade da barra. Então, eu nem preciso fazer aquela conta, né, da semelhança de triângulos para saber qual é essa distância. Eu já sei que essa distância aqui é 2 metros e que essa distância aqui é 3 metros, né? Porque o valor da força cortante é igual aqui e aqui, e é igual aqui e aqui, igual em módulo, né? Então, essa área 1 aqui vai ser 20 vezes 2 dividido por 2. Então, vai ser 20 quilonewtons metro. Aí, aqui vai ser menos 20 vezes 2 dividido por 2. Então, vai ser menos 20 quilonewtons metro. A área aqui vai ser 30 vezes 3 dividido por 2. Isso dá 45. E aqui vai ser menos 30 vezes 3 dividido por 2. Então, menos 45 quilonewtons metro. Né? Isso aí vai somar zero, tá? Porque, como vocês veem aqui, se eu olhar essa estrutura aqui, que é que eu estou analisando, só essa parte, né? Eu tenho aqui se equilibram esses dois momentos, e aqui esse momento está no sentido anti-horário e esse está no sentido horário. Então, se eu somar os momentos aqui, realmente vai dar zero, né? Os momentos concentrados aplicados aqui vai dar zero. E a área também, o somatório das áreas dá zero. Então, agora eu vou começar a traçar o diagrama do momento. Eu vou fazer para essa parte aqui e depois é só rebater, tá? Então, daqui, olhando para cá, esse momento ele está no sentido anti-horário. Se eu trouxer aqui o anti-horário para a rótula, para ficar mais fácil para vocês, eu vejo que está tracionando na parte não tracejada. Então, vai ser negativo. Então, ele começa aqui de menos 23,333, né? Essa dízima aí. Vou marcar aqui essa escala assim. Então, menos 23, vou botar para lá, porque aqui vai, como eu vou rebater, menos 23,3. Aí, esse momento, né, ele começa a variar quadraticamente. Quando chegar aqui no meio dessa barra, ele vai ter uma tangente horizontal, porque o cortante passa por zero. Eu vou até traçar essa linha aqui para ficar mais fácil. Que eu sei que aqui eu vou ter essa característica. Quando chegar aqui, né, o momento vai valer menos 23,3 mais a área 1, ou seja, mais 20. Então, vai valer menos 3,3. Vou marcar aqui por aqui assim. Vou botar. Aí, vem aqui de menos 3,3, né? Ele vai, quando chegar aqui, vai valer menos 3,3 mais a área 2. Então, vai voltar a valer menos 23,3. Vou colocar esse valor aqui. Menos 23,3. E aí, eu vou virar só para fazer essa curva aí. Meu Deus. Tem que ajeitar ali também. Ah, então aqui negativo, aqui deu menos 3,3. Aí aqui, né, eu posso pensar que esse nó tá equilibrado, eu vou fazer como eu fiz aqui. Esse nó tá equilibrado, né, esse nó A. Então, se eu tenho 23,3 aqui tracionando as fibras externas, para equilibrar, isso aqui está no sentido anti-horário. Para equilibrar, eu preciso do mesmo valor no sentido horário. Então, 23,3 aqui. Então, ele está tracionando aqui essa parte superior também. Eu vou tentar colocar aqui um pouquinho maior para compensar essa desviada que eu dei na hora de traçar. Então, menos 23,3. Aí, quando chegar aqui no meio da barra, eu vou marcar aqui, no meio da barra também aqui e aqui. Vou passar uma
uma linha aí construtiva para fazer mais fácil esse diagrama. Aí, quando chegar aqui, ele vai valer menos 23,333, mais a área 3, que é 45, tá? Então, isso aí, quando eu fizer essas contas aí, 45, né, menos 23,333 vai dar 21,66666. Já dá uma dízima também aí, né? Então, eu vou marcar isso aqui, mais ou menos aqui. Aí, quando chegar, deixa eu já vou colocar o valor, mas eu vou fazer a reta só quando chegar aqui. Aí, ele vai valer 21,66666. Eu sei que ele vai ter que ser simétrico para cá já, né? E aí, vai diminuir de 45 com essa área 4 e chega aqui com o valor de menos 23,333 de novo, né? Então, eu vou marcar isso aqui. Menos 23,333. E vou fazer esse desenho aqui. Aí, agora, eu vou simplesmente rebater, tá? Vou rebater assim, essa barra aqui simetricamente a essa, e essa barra aqui simetricamente a essa. Então, eu fiz aqui essas duas barras do pórtico composto, tá? Vocês poderiam fazer também, se vocês olharem no material, tá? Eu tô virando papel aqui, viu, gente, para marcar. Se vocês olharem no material da apostila, eu fiz isso de outra forma, tá? Eu fiz quando eu cheguei até o final, e o exemplo anterior também, aquele pórtico bem grande que eu fiz, foi o primeiro exemplo que eu fiz de simetria do meta-rigidez, eu criei o sistema reduzido, na apostila eu fiz assim, criei o sistema reduzido para poder calcular as reações. E aqui não, aqui eu fiz pelo pórtico composto, para vocês verem que vocês não precisam, né, lembrar daquela questão do sistema reduzido lá do metaflexibilidade, a gente não está dividindo aqui no sistema reduzido. Eu vou pausar, tá? Só para rebater esse momento aqui, daqui a pouco eu volto para mostrar como é que ficou. Então, tá aí, tá? Eu fiz o rebatimento, né, nessa barra daqui de baixo e nessa aqui da direita, e ficou aí o diagrama, ele todo simétrico, né? Então, vocês veem que ele tem simetria tanto em relação a esse eixo aqui, né? Quanto em relação a esse eixo aqui, né? Ele tem dupla simetria, então, esse diagrama de momento fletor aí.